Olá, queridos, graça e paz! Você já leu sua Bíblia hoje? Estamos nessa linda maratona de conhecimento da palavra do Senhor e eu estou tão feliz em estar aqui presente com você. E já quero lhe desafiar a ser um evangelista, a enviar esse vídeo para os seus familiares, para os seus amigos, o grupo da sua célula, o grupo do futebol, o grupo da faculdade. Aproveita esse momento para levar a palavra do Senhor você também. E nós chegamos num momento tão especial aqui, o momento que José, ele já está ali preso. Em Gênesis 40, algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram ofensas ao Senhor, o rei do Egito. E eu digo que é um momento tão especial porque é o momento a qual o próprio Deus já está pavimentando a estrada, já está pavimentando o caminho de José para ele chegar até ali ao mais alto cargo ali do Egito e poder estar realmente já preservando ali a descendência de Abraão, a descendência da onde viria o Messias, e o próprio Deus tem o seu plano. E nós vemos esse momento tão especial quando José ele está ali presente e ele vai encontrar com o copeiro e o padeiro que estavam na prisão, e no versículo 5 vai dizer que eles estavam na prisão e sonharam, cada um teve o seu próprio sonho, e conta também que eles estavam tristes. Por quê? Porque naquele tempo era muito comum haver aqueles que interpretavam o sonho, mas como eles estavam presos, eles olharam e disseram, não tem ninguém para interpretar os nossos sonhos. E José, vendo eles pela manhã abalados, perguntou sobre o que estava acontecendo, e José também fala para eles, olha, não é de Deus os sonhos. Aqui tem um ponto muito legal, muito interessante. Sabe, queridos, somente Deus ele tem acesso aos seus sonhos, somente Deus ele fala ao seu coração nesse direcionamento e ninguém tem esse poder de estar interpretando os sonhos. José diz aqui bem claro, os sonhos são de Deus. E nesse momento aqui, nós vamos ver eles contarem sobre os seus sonhos, do versículo 5 ao versículo 8. E queridos, quando chegamos no versículo 12 ao versículo 18, José vai explicar esses sonhos. E eu quero ler junto com você nesse momento. Disse José, esta é a interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltar e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como de costume fazia quando era o seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. Sabe, querido, eu quis ler esse texto com você porque José é alguém que tem fé no nosso Deus. José em nenhum momento ele acusou as pessoas, nem quando ele foi jogado em um buraco, nem quando ele foi vendido, nem quando a mulher de Potifar o acusou, ele não ficou a condenando, ele não ficou procurando quem seria o culpado, não ficou se vitimizando, ele só estava querendo sair daquela prisão. E ele confiava sim em Deus, ele esperava no seu Deus, a quem ele guardava em seu coração, mas ele buscava os meios de sair daquela prisão. Sabe, querido, em muitos momentos nós precisamos confiar sim em Deus, mas nós precisamos encontrar os meios para sair daquela situação e não apenas ficar esperando em Deus, em Deus, em Deus e não nos mover. Então, José aproveitou aqui a oportunidade que ele interpretou o sonho. Olha, daqui 3 dias você estará diante do rei. Lembre-se de mim, eu estou aqui preso injustamente também. Então, é muito importante nesse texto você observar que José estava firme em Deus, confiava em Deus, mas ele procurava os meios para que pudesse sair daquela situação. E ele fala, pois eu fui trazido à força essa da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo o chefe do padeiro essa interpretação que estava favorecendo, ele disse também a José, eu também tive um sonho. Veja bem, ele estava ali e ele viu que a interpretação do sonho tinha sido boa, então ele quis aproveitar daquele momento. Sabe, queridos, também pessoas que são culpadas e quando elas ouvem uma boa resposta, uma boa ação, elas mesmo sabendo que é culpada, elas querem pegar o embalo
para ver se está tudo bem. Só falou porque viu uma boa interpretação, mas José também interpretou o seu sonho. Ele disse assim: sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doce que o faraó precisa. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta interpretação, os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as árvores comerão a sua carne. 3 dias depois era aniversário do faraó e ele ofereceu um banquete e todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe do copeiro e o chefe do padeiro. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia ao faraó. Mas o chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. E o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu deles. Mas sabe, queridos, esse é um momento ao qual nós vemos quão maravilhoso é o Senhor. Mesmo José estando preso, estando no calabouço, estando na prisão, Deus estava em seu favor. Lá ele conseguiu o favor daquele que era o chefe dos carcereiros, ele já estava cuidando ali daquele lugar, nada acontecia se não fosse a aprovação de José. E ainda assim, mais na frente, o Senhor vem com o seu favor e traz um sonho àqueles homens. E esse sonho estava pavimentando a chegada do nosso querido José à frente do rei. Então, queridos, o nosso Deus, o seu Deus, ele encontra meios de tirar você dessa situação. Então eu quero incentivar você, faça como José, permaneça firme na sua fé, não negligencie, guarde o temor ao seu Deus, que ele virá com uma resposta. Assim como ele trouxe a José, ele trouxe sonho àqueles que eram servos do rei e depois deu-lhe o poder para poder interpretar aquele sonho. E nós sabemos que essa história mais lá na frente vai ter um desenrolar lindo. E sabe também, isso vai nos levar ao nosso próximo texto, quando nós chegamos aqui em Salmos. E esse também é um salmo muito lindo, Salmo 31. E eu quero ler apenas 2 versículos com você. Em Salmos 31 começa assim: em ti, Senhor, me refugio, nunca permita que eu seja humilhado, livra-me na tua justiça. No versículo 4 ele diz: tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Isso também nos traz ali de José esse coração a qual ele tinha, de confiar em Deus, dizer: o Senhor é o meu refúgio. Em nenhum momento o acusou, buscou quem tinha feito mal a ele, em nenhum momento ele relatou isso, mas ele sempre estava confiando em Deus, que Deus poderia tirar ele dali, que ele estava na vontade de Deus e que Deus iria cuidar dele. E assim o Salmo 31 nos diz isso, nos tira dessa armadilha, mas não procurando culpado, não nos sentindo vítimas, mas sempre confiando no nosso Senhor, que no dado momento certo, ele virá com a resposta a mim e a você. E quando nós chegamos em Lucas 22, no versículo 39, é o momento ao qual Jesus está a orar no Monte das Oliveiras. E diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiam. Queridos, olhando todo esse contexto sobre José, confiando em Deus, o Salmo 31 dizendo que ele é o nosso refúgio, que ele possa nos tirar das armadilhas que foram criadas, nós chegamos aqui em Jesus, nos mostrando que mesmo sendo Deus, aqui em forma de homem, ele orava ao Senhor. Ele confiava no Senhor, ele estava próximo de Deus, ele sabia a vontade de Deus para ele, e nós também precisamos nos encorajar a estarmos sempre em oração. E sabe uma coisa interessante? Na parte B, e os seus discípulos os seguiam. Eu e você, como discípulo do Senhor Jesus, nós devemos também voltar ao local de oração. E nós estamos incentivando você a todo esse mês de fevereiro e até o final do ano voltar a esse lugar de oração e poder estar com o Senhor nesse tempo de oração. E quando nós continuamos, nós chegamos no momento ao qual Jesus é preso. Aqui no versículo 47, enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Esse aproximou de Jesus para saudá-lo. E nesse momento da prisão aqui, queridos, é um momento também onde nós vemos que o próprio Jesus, ele deixa acontecer para que a vontade de Deus possa prevalecer nesse momento. Ele até vai dizer aqui no meio desse texto
Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Ele queria fazer a vontade do Pai, que ele sabia, ele confiava no seu Deus e que tudo no final daria tudo certo. E eu quero chegar num momento especial para nós estarmos fechando quando chegamos aqui no versículo 54. Eu sei que você está lendo aí, você está acompanhando todo o contexto, mas eu quero abrir os seus olhos em alguns destaques. No versículo 54, Pedro nega a Jesus. Então, prendendo, o levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro saiu e os seguia à distante. Queridos, quando nós chegamos nesse momento, nós vamos ver que Pedro, ele nega a Jesus. E eu quero dizer para você que não foi por iniquidade a qual Pedro estava negando a Jesus. Pedro estava negando a Jesus realmente por uma fraqueza naquele momento. Por talvez não compreender aquele momento, se sentir naquele momento que não poderia fazer nada. E sabe, eu queria trazer esse ponto porque em algum momento da sua caminhada, você que está ouvindo aí essa mensagem, olha, eu tenho visto comentários de pessoas que nós não temos visto na nossa igreja nos domingos. Eu tenho visto pessoas que têm assistido ali, que estão um pouco longe. E talvez, querido, esse seja o momento de você estar acompanhando esses vídeos e de você voltar realmente para o Senhor. Talvez as pessoas até falam para você, como falaram para Pedro, mas tu andava com os discípulos, tu é parecido com eles. E talvez em algum momento você, envergonhado por algum acontecimento, dizer, não, eu nem sou dessa igreja, talvez eu nem estou indo para a cela, eu nem estou tão perto assim. Você possa ter negado. Eu quero dizer para você, este é o momento de você voltar para o Senhor. É o momento de você olhar para todo esse tempo e dizer, esses dias têm abençoado a minha vida. A Bíblia em um ano tem feito a diferença. Esses vídeos têm entrado em minha casa quando eu não tenho força para entrar na minha igreja. E hoje eu quero convidar você e dizer aqui que nós sabemos que Pedro negou neste momento por uma fraqueza. Em algum momento você e eu podemos estar fracos. E se você hoje está fraco na fé, por algum acontecimento, algo que aconteceu na sua vida que nós não temos como explicar nesse momento, mas eu quero te deixar esse convite para que você olhe e você olhe a continuação da história de Pedro, a qual ele voltou. Olha, os discípulos naquele momento, eles não tinham ainda o Espírito Santo, que era só no momento do Pentecoste que viria, mas você tem o Espírito Santo morando dentro de você. E eu quero hoje convidar você a retornar aos caminhos do Senhor. Assistir esses vídeos, enviar para os seus familiares, para aqueles que estão próximos de você, mas fazer um convite para nos domingos você fazer uma visita, você voltar para a sua casa, em qualquer um dos nossos núcleos que estão espalhados pela nossa cidade. Então eu quero te chamar de volta. Eu quero dizer para você que mesmo que você esteja no momento, tenha passado por esse tempo igual Pedro, de ter negado em algum momento, talvez não para ninguém, mas para você mesmo, que você não faz parte dessa família, que você não conhece, que você não sabe o que estão fazendo, eu quero dizer para você, este é o momento a qual Deus está convidando você a voltar aos caminhos do Senhor, a voltar para a sua família, a voltar a andar como discípulo, voltar a um tempo de oração. Então, Deus te abençoe, não perca a oportunidade de curtir, de compartilhar e que a sua vida possa ser abençoada todo esse mês de fevereiro, mas também durante todo este ano. Tchau, tchau. Deus abençoe.